Caros irmãos, o nosso querido bom dia a todos. Bom dia do Capixaba, diz que é maravilhoso, né? Diz que é o melhor bom dia que tem no território nacional, né? Meus amigos, bom dia. Bom dia. Muito bem, né? Vim tão longe do sul da Bahia para receber esse bom dia. Nós gostaríamos de agradecer a presença de cada coração que aqui se encontra, que para nós é uma alegria imensa estarmos novamente nesta casa. Agradecer a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados também, que comparecem aqui em muito maior número. Agradecendo aos companheiros que nos assistem pela Rede Amigo Espírita, interagindo conosco neste momento, onde nós rogamos também as vibrações que possam nos ajudar para transmitir com muita simplicidade um pouco do Evangelho do Cristo. E nós gostaríamos de iniciar rogando a espiritualidade amiga, que com certeza, como nos diz a nossa irmã, já se faz presente entre nós, para que possa nesse momento ampliar a nossa capacidade de percepção e de pensamento, para que nós possamos sair daqui muito mais aconchegados ao colo iluminado do nosso Mestre Jesus. Porque depois de muito tempo na doutrina espírita, cada um de nós vai percebendo que é necessário que a transformação ocorra no silêncio das nossas almas. E é por isso que nós estamos nesta manhã hoje, buscando este alimento tão necessário para cada um de nós. E nós gostaríamos de narrar uma pequena história, para que pudesse já contornar, para que pudesse nos dar uma noção do tema da noite, do tema do dia, de hoje. Certa feita, uma senhora separada do marido, havia 2 filhos, um de 10 aninhos de idade e o outro de 8 anos. Essas crianças eram hiper, mega, ultra ativas. Todo canto que passavam, ela recebia uma reclamação. E ela sozinha, com esse trabalho, com essa responsabilidade, resolve mudar de ambiente. Vai para uma cidade interiorana. Chegando lá, conhece uma pessoa que iria doutrinar e educar aquelas crianças. Imediatamente ela não perdeu tempo. Dirigiu-se àquela igreja onde havia um padre, figura de 2 metros de altura, usando aquela beca preta, sisudo. Ele pede para que trouxesse as crianças. As crianças, uma espera lá fora, a de 8 anos, a mais novinha, adentra, entra na Eucaristia, senta num banco. Ele puxa a cadeira, fica de frente para aquela criança e diz: menino, onde está Deus? 8 aninhos de idade. Ela já ficou assustada. Da segunda vez ele diz: menino, onde está Deus? O sangue que havia naquela criatura sumiu da face dela. E ela, preocupada pela última vez, ele já exaltado diz: menino, onde está Deus? Ele não pensa 2 vezes. Passa pelaquele homem, passa por aquele templo, sai uma desabalada carreira, passa pelo irmão lá fora, chega em casa, corre, entra e se fecha dentro do guarda-roupa. O irmão, vendo aquilo, falou: eu que vou entrar aí? Você está louco, eu vou embora daqui mesmo. E de lá ele vai embora também na maior carreira, atrás do irmãozinho. Chega em casa, ele pergunta para a mãe: onde está o meu irmão? E a mãe pergunta: eu também não estou entendendo nada, porque está dentro do guarda-roupa trancado. Ele vai lá no quarto, abre o guarda-roupa, olha para o irmão e diz: por que você saiu tão apressado? Ele vira e olha sério para o irmão e diz: meu irmão, nós estamos encrencados. Por quê? Ele diz: porque sequestraram Deus. E pior que ele acha que fomos nós. Ou seja, o resumo da história para que a gente possa entender. Deus não nos quer para sempre como crianças espirituais. E esta história retrata muito bem o piso evolutivo em que nós nos encontramos. Porque Deus quer que nós trabalhemos, que nós aproveitemos a oportunidade que estamos tendo agora nesta casa. Eu ouvi o Virgílio na semana passada falar da reencarnação, que é uma bênção e com certeza falou com propriedade. Porque cada um de nós estamos tendo uma oportunidade abençoada, dada pelo Pai. Agora é preciso aproveitar. Porque nós precisamos aproveitar as oportunidades que estão nos cercando a todo momento.
precisamos crescer. Porque crescer, meus irmãos, significa ser mais forte. Significa você ser mais sábio. E essa pergunta do Cristo sempre ecoa alto em nossa consciência. Quando ele diz assim: o que queres tu que eu faça? Ele sempre pergunta para cada um de nós. Porque quando você cresce e aceita o convite para se aprimorar espiritualmente, na realidade aumenta a nossa tolerância, aumenta a nossa resistência diante dos problemas e das dificuldades que todos nós ainda carregamos. Mas acima de tudo, aumenta a nossa fidelidade para com Deus. E é isso que nós estamos aqui nesta manhã buscando aprender um pouco mais. Porque nos diz o benfeitor Emmanuel: as determinações do alto são sempre a nosso favor, embora que de momento pareça contra nós. Sempre a nosso favor. Porque muitas vezes o que eu estou pedindo, talvez eu não tenha ainda o piso espiritual para poder administrar. E aí entra a questão do desejo. É algo que muitas vezes nós não prestamos atenção. Mas o desejo, dentre muitas características que ele tem uma em especial que nos chama a atenção. O desejo é insaciável. Insaciável. E se nós não tivermos autodomínio e sabedoria para poder saber o que nós estamos desejando, podemos trazer uma profunda dose de infelicidade para as nossas vidas. Por isso é preciso educar os nossos desejos, educar os nossos pensamentos. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã com vocês. É sobre isso que nós iremos apresentar uma proposta, uma reflexão. Mas nós vamos nos basear na passagem de Marcos, no capítulo 10 do Evangelista. Quando acho que todos já ouviram falar da cura do cego de Bartimeu. É sobre essa passagem que nós vamos tentar estudar um pouco mais. Todos nós juntos. Porque está escrito lá e narra o Evangelista: quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. E informaram a ele que era Jesus o Nazoreu que passava. E ele naquele momento se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começava a clamar. E os que estavam à frente o repreendiam, pedindo para que ele ficasse em silêncio. E aí que ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus naquele momento se deteve, parou e pediu para que trouxessem aquele homem até ele. Ele deixa de lado a sua capa e é levado. Quando chegou perto, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça? E ele responde convicto: Senhor, eu quero ver, que eu veja. E Jesus disse: vê de novo, que a tua fé te salvou. E nos narra o evangelista que no mesmo instante, no mesmo momento, ele passou a enxergar e a seguir o Cristo, glorificando a Deus. Vamos lá então. Na passagem inicia dizendo que havia um cego sentado à beira do caminho, que ouvira uma movimentação diferente. Quando ele pergunta, eles os informam que era Jesus. E aqui já tem algo que nos chama a atenção, profundamente. Porque o cego de Bartimeu trazia uma característica muito peculiar, que se nós não prestarmos atenção na passagem, foge à nossa percepção e à nossa compreensão. A característica que esse cego trazia era a sua perceptividade, a sua percepção de reconhecer um movimento diferente. E a todo momento nós estamos tendo esse movimento diferente em torno de cada um de nós. Comecemos a afinar a questão da percepção dos nossos ouvidos, porque o Cristo nos disse: tendes ouvidos de ouvir, para que nós reconhecemos a grandeza da espiritualidade,
que trabalha constantemente ao nosso lado. Eu iniciei pelas portas da doutrina espírita, pela reunião mediúnica. E até hoje, após 2 décadas e 2 anos, nós coordenamos um trabalho na nossa casa, do qual nós podemos presenciar a dor e o sofrimento daqueles que muitas vezes não trabalham essa perceptividade de ouvir aqueles que querem nos falar. O cego de Bartimeu, quando eles tentavam calar, aí ele falava mais alto. E ele sentiu essa movimentação, porque ele não via, ele só ouvia. E nós entendemos que quase sempre onde há muito movimento exterior, há pouca percepção espiritual. E é aí que está a nossa dificuldade. Porque são as reminiscências das nossas vivências religiosas. Muitos de nós aqui tivemos reencarnações profundas no catolicismo, no protestantismo, no budismo. Então, quando o Espiritismo apresenta uma proposta objetiva, clara e transparente, nós temos dificuldades. Porque as dificuldades e as fragilidades ainda se encontram em nós. Está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Quando Jesus, conversando com Mateus, ele diz: um dia compreenderás, Mateus, que o homem é mais frágil do que perverso. E é verdade. Nós trazemos muitas fragilidades. E o Cristo nos vê desta forma. Porque as experiências do passado que nós trazemos, nós acreditamos que o Cristo que deve ser o encarregado de executar as tarefas que nos cabe fazer. O que nós fazemos? Ficamos sentados à beira do caminho, aguardando que a espiritualidade trabalhe a nosso favor. Então, no livro Há 2000 anos, tomara que quando eu retornar para o plano espiritual, sair da estadia do umbral, quando eu for para os planos mais amenos, possa ter gravado aquele encontro de Públio Lentulus com Cristo no livro Há 2000 anos. Às vezes eu fico imaginando aquele magnetismo divino, envolvendo aquela criatura ainda dotada de muito orgulho, de muita chalaça. Quando o Cristo, ele vai à procura do Cristo, porque era um senador orgulhoso. E a sua filha, envolvida pela a enfermidade da lepra, o impulsiona através do pedido da sua esposa Lívia, aquele espírito iluminado. E ele assim, mesmo a contragosto, vai de encontro ao Cristo. Quando chega já no fim do crepúsculo da tarde, sente um torpor e uma voz que lhe diz: senador, por que me procuras? E ali as lágrimas e a emoção já não estão mais no controle. Nos narra o próprio Emmanuel falando dele mesmo, que as lágrimas eram grossas sobre a sua face. E Jesus diz a ele que não venham ao encontro do homem de estado, superficial e orgulhoso, que somente o tempo, os séculos de sofrimento poderão encaminhar ao regaço do meu Pai. E naquele momento ele não tem mais palavras. É esse magnetismo que o envolvia, a ponto de o próprio mestre dizer: por que não me procuraste, senador, nas primeiras horas do dia? Só agora você me procurou, quando já é noite, nos ensinando que muitas vezes agimos da mesma forma. Só procuramos o Cristo nas horas escuras das nossas vidas. Muitas vezes, num ato de felicidade imensa, um filho que nasce, um filho que passa na faculdade, a conquista da primeira casa, do casal recente, que contraiu o matrimônio, nós esquecemos de agradecer a Deus. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais. Imagine esta cena de Jesus conversando e ao mesmo tempo curando a filha do senador Flávia. Por isso é muito interessante essa proposta, que o cego de Bartimeu, quando o chamam, ele tira a capa e lança. Como se naquele momento ele quisesse dizer: eu estou indo como eu sou, como eu verdadeiramente sou. E nesse momento Jesus pede que o trouxessem, representando aquela capa, muitas vezes as facilidades do mundo.
que o mundo nos oferece, representando a porta larga que nos convida a todo momento a nos desequilibrarmos, a nos desarmonizarmos diante da proposta do Evangelho, que é ao contrário, elevarmos o nosso padrão vibratório em busca da vivência e do ensinamento que a doutrina espírita nos traz. Sandra Borba, ela é uma palestrante, ela esteve no 8º Congresso do Rio Grande do Sul, realizado, se eu não me engano, na semana passada. Nós temos que dar méritos àqueles que realizam esses ensinamentos. E a Sandra disse uma frase que ficou na minha mente, ao longo da sua temática. Ela disse assim: ser espírita não é para quem pode, ser espírita é para quem aguenta. E é verdade. Porque se você tinha um problema e se tornou espírita, multiplica por 100, meu filho. Porque você vai conhecer a dimensão do seu compromisso. E não tem como fugir. Porque aquele que planta cabe colher. Uma mãe, quando vê um filho em sofrimento, em angústia, por mais que aquele amor divino queira suprir aquela dor, ela não vai conseguir. Porque cabe a ele resolver e se alinhar com a contabilidade divina. Porque a doutrina espírita, ela tem um ponto muito forte, que é o de ampliar a nossa visão, para que nós possamos ver luz onde antes só havia escuridão. Essa é uma das funções da doutrina espírita. E com o conhecimento do Espiritismo, nós podemos perceber que a Terra ainda é, a nossa morada, um plano de contrastes e de variedades. Nem todo mundo se encontra no mesmo degrau que você está. Nem todo espírito que aqui está neste momento, encarnado e desencarnado, tem o mesmo piso, o mesmo patamar espiritual que nós temos. Nós costumamos chamar isso dos contrastes da evolução. Às vezes você pode ter o seu vizinho do lado esquerdo, um espírito muito mais evoluído do que nós. E ao mesmo tempo do lado esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo, alguém muito mais embrutecido e necessitando da nossa ajuda e da nossa compreensão. Portanto, a Terra em que nós estamos é um planeta de contrastes e variedades. Porque nós podemos perceber isso sem muita dificuldade, no dia a dia, no trabalho, no trânsito, nos atos cotidianos da vida. Nós vivemos realidades diferentes uns dos outros e apresentamos com isso pisos espirituais diferentes. Eu andei pesquisando, os cientistas disseram que há 65 milhões de anos os dinossauros foram extintos da Terra. Conta que houve uma colisão com um grande asteroide que veio a se chocar, provocando assim a alteração na cadeia alimentar, onde os dinossauros foram extintos. Só que eu acho que eles estão enganados. Porque se você prestar atenção, tem muito dinossauro solto aí ainda. Se você olhar, eles estão nos trânsitos das grandes e pequenas cidades. E o pior, aprenderam a falar e a dirigir. Né? Nós sabemos disso. Eles agora, se você bobear, começam a te dizer palavras de baixo calão. São os contrastes e as variedades do plano em que nós nos encontramos. É por isso que nós temos que estar preparados diante das situações da vida. Porque uma vez absorvendo conhecimento, eu vou ter condições de aplicar no momento certo, na hora certa. Evitando contendas, discussões, sem proveitos para cada um de nós. Emmanuel nos diz que aquele que aprendeu a virtude da paciência, sabe guardar o seu coração em paz. Por que discutir? Nós temos que procurar aproveitar as oportunidades que a vida nos diz. E naquele momento, o cego de Bartimeu aproveitou. Quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquelas pessoas que estavam à sua frente, sentindo incomodadas, pediram fortemente para que ele se silenciasse. E aí ele gritava mais alto:
porque com essa atitude, ele demonstrava que se não estivermos atentos, nós acabamos sendo influenciados pelo meio. E até hoje, nós podemos perceber isso. Quando nós viemos à Casa Espírita, Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, assistir uma palestra. Sentamos nas cadeiras confortáveis, e quando o palestrante diz algum ensinamento que parece ser para nós, o que é que nós fazemos? Cutucamos um amigo do lado e dizemos, ó, fulano é que devia estar aqui para ouvir isso, viu? E ele não veio hoje. Porque isso é fuga psicológica, viu, gente? Porque quando nós não conseguimos mudar, disciplinar o que nos cabe, o que é que nós fazemos? Projetamos no outro. Porque o problema não é comigo, é com a mulher, minha esposa. É com meus filhos, é com a minha sogra. Não. Às vezes a matriz é que precisa ser trabalhada. Precisa aproveitar os ensinamentos que a doutrina nos diz. Porque a doutrina espírita nos ensina constantemente de que nós somos infinitamente maiores do que as nossas imperfeições. Isso você pode ter certeza. Porque os nossos erros e as nossas imperfeições, meus irmãos, são erros de percursos, acidentes. E os frutos amargos que ainda colhemos da árvore da vida é pela falta da nossa sintonia e de conexão com o amor divino. Jesus nos explica que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É a forma como eu enxergo as situações que eu estou vivendo. É a forma como eu aplico os ensinamentos que a doutrina me propõe à luz do Evangelho de Jesus. Porque não basta só você conhecer, é preciso praticar, é preciso experienciar o que nós já podemos fazer. Porque quando eu abro os meus braços, eu crio um ângulo de ação. Trabalhe aqui, neste meio em que você está, ajudando, compreendendo, porque muitos não conseguem enxergar o que você já pode ver. E ninguém chega onde não quer chegar. Precisa de auxílio, precisa de amparo, porque a vida e o universo é constituído de camadas. Você sempre vai estar ajudando alguém a puxar alguém de baixo para cima. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar de ajuda de alguém lá em cima para te puxar também. Emmanuel nos diz, cresça e evolua, subindo, aprendendo a descer, e descendo, aprendendo a subir. Porque senão nós não avançamos. Senão nós não aproveitamos as oportunidades. Porque é muito compreensível da parte dos espíritos superiores quando dizem e afirmam, e eles têm total razão, de que a nossa visão ainda é muito limitada. Porque tem um exemplo muito interessante. Quem consegue ver melhor? Aqueles que já atingiram o cume, o topo da montanha, ou aqueles que ainda estão contornando a base da montanha? Porque os que já atingiram o topo da montanha conseguem prever até mesmo o tempo que você vai gastar de um ponto ao outro. Eles já conseguem ver os percalços no caminho que nós podemos encontrar. Então, chegar ao topo da montanha, cada um de nós, é questão de tempo. Porque nós temos habilidades, nós temos aptidões que precisam ser trabalhadas. E o Cristo em nenhum momento se omitiu a nos esclarecer. Vós sois deuses em formação. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois a luz do mundo. Então existem sementes incontamináveis dentro do coração de cada um de nós. Agora precisamos trabalhar. Precisamos arregaçar as mangas, porque a proposta do século é: até quando ficar na ociosidade? Se nós já podemos agir. Talvez eu não possa agir nas cidades vizinhas, mas posso começar na minha família, sentado numa mesa de manhã, tomando café com aqueles que estão ao meu lado, com uma conversa sadia, para que o dia se inicie firme nas convicções que nós temos de que nós não estamos sós
nesta caminhada. Então chegar ao topo da montanha é uma questão de tempo. Ninguém adentra pelas portas da Sociedade Colatinense Espírita, de Colatina, exibindo luzes espirituais gratuitamente, ou ao acaso. Não. Isso leva tempo, e é um esforço profundo de disciplina, de resignações, de renúncias. Tudo isso é o esforço de cada um. Porque os espíritos superiores nos dizem isso. Porque eles já passaram pelas experiências dolorosas que nós ainda estamos passando. Que nós ainda nos encontramos. E é com isso, com essa passagem, com essa experiência, eles conseguiram construir no interior dos seus corações um altar, onde eles conseguem comunicar com o próprio Deus. E um dia nós aprenderemos a construir este altar. Na realidade, nós já estamos a caminho. O cego de Bartimeu, quando o povo queria lhe calar, ele gritava mais alto, mostrando a sua vontade de ser curado, de deixar de lado aquela enfermidade. E o apóstolo Paulo diz algo muito interessante para nós: sede quente ou frio, porque o morno será vomitado pela minha boca. E é verdade. É verdade, porque muitos de nós ainda nos enquadramos na categoria de espíritas contemplativos. Embora nós almejamos chegar um dia na categoria de espíritas operantes. Chico Xavier nos diz que certa feita, 2 espíritas, trabalhadores de uma casa, um dava passes, orientava nos estudos, o outro era palestrante, viajava para todos os lados, divulgava a doutrina, e naquele momento, a uma comunidade ao lado, muito carente, uma mulher estava em trabalho de parto. Só que a sua gravidez era de extremo risco, e provavelmente ela perderia o filho, porque estava sozinha naquele barraco. Naquele momento ela fez uma prece rogando a Deus que a assistisse. Prece de mãe, meus irmãos, alcança patamares luminares. No mesmo instante, Deus envia um benfeitor, um anjo, para que pudesse auxiliar aquela mulher. E ela, naquele momento, ele vem, chega à nossa faixa em que nós nos encontramos, começa a irradiar o pensamento para que pudesse se conectar com alguma alma boa, que o ajudasse naquele momento. Como ele estava próximo da casa espírita, ele falou: 2 irmãos, vai me ajudar. Dirigiu a casa espírita, eles já estavam fechando a casa. E ele se materializou na frente deles e disse: meus irmãos, eu vim contar com a ajuda de vocês, para que nós possamos dar assistência à nossa irmã que está no barraco ao lado. E ela está em trabalho de parto. Um virou para o outro e diz: cara esquisito, né? O que será que ele está fazendo aqui? Será que isso não é obsessão, não? Não atenderam. Disseram que já estava na hora de fechar o centro. E ele, preocupado, sai em desabalada carreira, entra pelos corredores, as vielas, procurando ajuda, porque já estava em trabalho de parto. Quando vê um rapaz, e ele pergunta: meu filho, será que você poderia me ajudar? O rapaz era traficante. E ele diz: pois não, o que o senhor deseja? Eu gostaria que o senhor me ajudasse, porque eu estou com uma mulher em trabalho de parto, e ela fatalmente irá perder o bebê. Ele diz: pois não, vamos lá. Chama 2 companheiras, vão à casa dela e percebem que deveriam levá-la imediatamente para o hospital. Eles chegam com ela no hospital, ela tem o bebê, ele paga todo o trabalho realizado no hospital e dá um enxoval de presente da criança para ela. E resumo da história: Chico Xavier nos diz que mais vale um malfeitor caridoso do que 2 santos ociosos, né? Espíritas operantes. Essa é a proposta da doutrina em nossos corações. Porque a todo momento você vai ter oportunidade de trabalhar. No dia que você propor a poder ser um passista,
a poder vivenciar essa doutrina em espírito e verdade, você vai ser testado pela espiritualidade. Mas pode ficar tranquilo, o teste é de acordo com o que nós podemos suportar. Mas se você prestar atenção, você vai ser testado. Portanto, só depende de quem? Depende de cada um de nós. No livro Pão Nosso, Emmanuel, no capítulo 55, quem tem, leia essa leitura para você ver. Pão Nosso, capítulo 55. Sabe o que Emmanuel fala já no final? Ele fala assim: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Fazer corretamente o que te pede o dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência amanhã. Por que Emmanuel nos diz isso? Porque nós sabemos que toda experiência equivocada será repetida no seu devido tempo. É da lei. Lei natural, lei divina. Né? Que cada um atraia somente aquilo que ele emite. Portanto, cuidado com os nossos pensamentos. Nós estamos atraindo. Aquilo que nós respiramos mentalmente está vindo ao nosso encontro. Isso não sou eu que estou inventando, não. Está na matemática, está na física. Né? Porque tudo que eu penso, eu estou emitindo. Tudo que eu estou emitindo tem uma frequência. E aos olhos dos espíritos, frequência tem cor, tem peso, tem cheiro. E o pior, tudo isso vem ao nosso encontro. Portanto, por isso é que muitas vezes nós adoecemos e nós nem sequer sabemos. São as frequências que nós estamos alimentando no íntimo da alma. E nós vamos ver isso aqui mais para frente. Porque nós sempre iremos encontrar, meus irmãos, da vida aquilo que nós oferecemos a ela. É da lei. E essa lei é perfeita, né? Aquele que já respira bondade, ele terá inevitavelmente a bondade, esse magnetismo ao seu lado. Você já abraçou alguém quando você está carente? Que você abraça e não dá vontade de você soltar? É esse magnetismo aí. Às vezes a pessoa fala, tá bom, não tá bom não, fica um pouquinho mais. A carência que a gente traz. Eu particularmente, eu adoro abraçar as pessoas. Os homens às vezes a me abraçar, fica assim, esse homem desse tamanho aí abraçando a gente, isso não dá certo não. Aí ele abraça meio de lado, fala, volta, vira assim, moço, abraça. Porque é nessa hora que aquela energia que me falta é suprida pela sua. É a oportunidade que nós temos raramente de colocar um coração ao lado do outro. Já prestaram atenção nisso? Então cheguem em casa e abracem aqueles que nós amamos e comece a pensar, a abraçar também aqueles que nós não temos afinidade. Porque é um exercício que nós devemos fazer. Então sempre que nós prestarmos atenção em nossos pensamentos, nós vamos estar um pouco mais alinhados com a proposta do Cristo. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Porque depende do primeiro movimento que parta da nossa parte. Nós estivemos em um seminário em Minas Gerais, onde é obra do doutor Virgílio Knupp, pela divulgação dessas palestras maravilhosas que ele faz todo final de semana. Nós somos convidados a estar lá naquele meio onde eu não fui na condição de palestrante, eu fui na condição de aprendiz, porque esta casa me deu condições de aprender um pouco mais. E naquele momento, quando eu cheguei lá, nós terminamos a palestra, eram 5 palestrantes, o dia todo houve palestras, e no final coloca-se uma mesa onde há perguntas e respostas, e no momento a parte científica ficou muito com os nossos companheiros, né, dotados de muito conhecimento, e a parte mais do evangelho foi passada para mim. E naquele momento uma senhora lá no fundo fez uma pergunta: Denilson, o que fazer com o meu filho que é portador, que ainda se envolve com a alcoolemia, é um necessitado? Eu sou espírita, atuo no movimento, o que eu posso fazer para ajudar aquele meu filho? Porque todos os finais de semana ele se dirige à minha casa embriagado, e aquilo me corta muito o coração. O que fazer? Só veio uma palavra na minha mente, quando ela terminou de fazer a pergunta: ama, minha irmã,
porque esse é o seu compromisso. Nada vem ao nosso encontro ao acaso, nada. E naquele momento ela olhou, e eu disse: toda vez que o teu filho vai à tua casa, naquelas condições, ele está na realidade lhe pedindo socorro. Porque a mãe é capaz de ser esse porto seguro. São os contrastes e as variedades. Porque nem todo mundo está respondendo ainda na contabilidade divina pelos mesmos erros. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Outros já estão auxiliando, né? São os anônimos da vida, que nós muitas vezes nem percebemos. Trabalham, quando você presta atenção, já foi. Fez a sua parte, cumpriu a sua tarefa. E naquele momento, quando terminou a preleção, eu não sabia quem era, ela veio, me deu um abraço e me disse: muito obrigado pelo aquele humilde conselho. E eu disse a ela: eu não tenho especializações nem credenciais para poder te dar aquele conselho. Foi algo espontâneo. E ela me deu um abraço tão demorado, chorou um pouco. Eu fiquei quase uma semana pisando nas nuvens, com o magnetismo da gratidão daquela mãe. É esse que é o nosso pagamento. Porque um grande espírito que esteve entre nós, Francisco de Assis, ele dizia: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. É dando que se recebe. Todos nós sabemos. Que nós possamos deixar de lado essa categoria e essa classificação que nós fazemos da nossa doutrina espírita. Um jovem amigo meu sentado no trabalho, lendo um livro muito interessante da nossa doutrina, e eu vendo aquilo, falei: nossa, você é espírita? Ele disse: não, sou espírita simpatizante. E aquilo me dói o coração. Nós somos espíritas, temos que ser espíritas. E a mais, operantes a todo momento. Porque nós entendemos que cada criatura tem um tempo que é seu. É necessário, né? Mas essa construção é obra do tempo. É obra do esforço de cada um. É por isso que nós precisamos cuidar das sementes que foram depositadas em cada um de nós. Precisamos adubar, precisamos regar, precisamos cuidar. Diz um ditado popular que grande maioria de nós conhecemos: quem cuida das sementes é capaz de colher os frutos. E é verdade. Conversando com um amigo, e ele me diz, não é espírita, viu gente? Ele me disse: Denilson, o maior desafio, o maior problema do pastor de ovelhas não é o lobo que ataca o rebanho, mas é a ovelha invigilante que se desgarra. E é verdade. Porque ele disse para mim: a autoridade moral do Cristo não permite que lobos ataquem o rebanho. E é verdade. A preocupação de Jesus é a ovelha que se desgarra deliberadamente do próprio Cristo. Porque quando nós cometemos essa atitude, nós passamos a reviver experiências trágicas. Começamos a cometer os velhos erros do passado. Tem uma história zen budista muito interessante. Conta que certa feita, um monge, um sábio, um mestre, andava na beira do rio com o seu discípulo. Quando ele olha para o lado e vê que um escorpião estava caído no rio. E provavelmente ele estava sendo levado pelas águas e iria morrer afogado. O mestre, vendo aquilo, pegou o escorpião, colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, ele picou a sua mão. E o discípulo, vendo tudo aquilo assustado, virou para ele e disse: mestre, mas que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E ele vira para ele e diz: e você não sabe que é da minha natureza ajudar? Ajudar. Independente de qualquer que seja a resposta que você tenha neste ato nobre. Porque diante das dificuldades que nós ainda trazemos, das imperfeições, que momentaneamente, viu meus irmãos, tudo isso é momentâneo, momentaneamente nos acompanham, se nós não formos bons, nós não conseguiremos viver. Por exemplo, se você não perdoar, o que acaba acontecendo com você?
fica doente. Aqui está funcionando certinho o estudo, hein, gente? Nós ficamos doentes e adoecemos. Por quê? Porque nós acabamos carregando um sentimento mais corrosivo que a alma humana pode imaginar. Mágoa. A mágoa, meus amigos, ela tem a capacidade de impedir a multiplicação das células no teu corpo. E já é provado cientificamente, pode até causar o câncer. E aí a criatura, depois de 5 anos alimentando esse sentimento, aparece um nódulo no peito. O que ele faz? Corre imediatamente para o centro espírita e começa a fazer prece. Ô Senhor, tira de mim essa... Jesus vira para ele e fala, meu filho, eu estou tentando tirar já tem 5 anos. E a gente valoriza bagagens desnecessárias. É por isso que nós adoecemos. É por isso que nós temos que perdoar. Não é pelo outro, é por você, meu irmão. O outro tem o tempo que é dele, que é próprio. Ele vai entender e vai ter a oportunidade. É por isso que nós, se nós não perdoamos, nós estamos sujeitos a cair nesta armadilha. Por isso é que é preciso cultivar os valores perenes da vida espiritual. Que nós possamos rogar ao Cristo, que possa os nossos olhos ter luzes, e as nossas mãos muito trabalho. Porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Jesus sempre escuta o clamor. Naquele momento em que o cego gritava, Ele parou, e pediu para que trouxessem aquele homem. Quando ele olha e diz para ele, o que queres que eu faça? Porque Jesus quer ouvir isso de nós. A nossa vontade de se melhorar. A nossa vontade de nos fortalecermos. E as reflexões que a doutrina nos traz, nós vamos percebendo que nem todo mundo, para o Cristo faz essa mesma pergunta. Porque nem todo mundo ainda está preparado. Precisa passar por uma certa etapa. Precisa amadurecer o ego que ainda clama e ecoa muito alto nos corações. Quando a nossa irmã disse que nós precisamos da humildade na leitura inicial, da simplicidade, realmente ela está nos falando uma verdade. Porque nós sabemos que Deus cura o mundo não com ameaças, mas Deus cura o mundo pelo amor. E são pouquíssimos realmente que querem enxergar. Porque quando Jesus faz essa pergunta, o que queres que eu faça? Na realidade, nós entendemos que nos dias de hoje, nem todo mundo que te pergunta quer uma resposta. Então toma cuidado quando te perguntarem. Nem todo mundo que está doente quer se curar. Porque a pior coisa que tem na vida é aquela criatura que se faz de coitado. Porque ele acha que naquela condição que ele está, as pessoas vão lhe dar mais atenção. Aí ele prefere a doença. Né? E são pouquíssimos, meus irmãos, aqueles cegos que querem ver, ainda no estado em que nós nos encontramos. É por isso que o Cristo sempre indagava, né, a importância de nós termos propósitos. Eu assistindo uma palestra de um dos confrades divulgadores da doutrina, e ele falou uma coisa muito interessante que eu acatei. Quando ele diz que toda vez que ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele procura fazer uma oração primeiro, antes. Por que isso? Porque nós temos hoje tantas dificuldades para desacelerar, não é mesmo? A correria do mundo, os compromissos, que são inadiáveis. Tomamos um café muito corrido, já saímos do smartphone. Nós não temos tempo para parar. E quando nós vamos pegar e exercitar uma leitura sadia, se nós não fizermos uma prece, porque a prece ela vai dar condições de nos conectarmos com aqueles que estão ao nosso lado. Então, nesse momento, se você não tiver meta, se você não tiver objetivo ao abrir o Evangelho, o Cristo vai te perguntar, o que queres que eu faça? Você não vai saber responder. Porque você não tem o propósito. E nós precisamos pensar profundamente nessa proposta. Tem uma imagem na internet que me chamou muita atenção. Foi até o meu filho que me mostrou. E a imagem era a imagem do Cristo batendo em uma porta de uma família, né? A imagem mostrava uma porta muito simples, muito humilde. Só que nessa imagem, a porta não tinha fechadura do lado de fora.
só tinha fechadura pelo lado de dentro. E aquilo foi que me chamou a atenção. Era como se o Cristo estivesse dizendo assim para nós: Jesus sempre aguarda você abrir a porta pelo lado de dentro. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando condições para que Ele trabalhe no íntimo de cada um de nós. É o trabalho valoroso de introspecção. Um trabalho feito de dentro para fora. Porque aqui dentro existe um mundo que precisa ser trabalhado. É por isso que o Cristo nos ensinava que todo defeito, toda imperfeição será um dia sugado pela esponja do tempo. Nenhum erro, nenhum defeito, nenhuma imperfeição irá sobreviver em nós. Essa é a melhor notícia do domingo. Por quê? Por isso é que ele nos ensinava: não julgueis, para não serdes julgados. Porque não importa a criatura tão má ela seja, todos nós temos alguém que nos acompanha e que nos ama profundamente. Aquele que está nos presídios, os nossos irmãos que estão nos asilos, eles não estão sozinhos. Todos nós que aqui estamos, existe uma programação no plano espiritual para que possa nos atender. Embora muitas vezes não ouvimos a movimentação diferente. Em um projeto Manuel Filomeno de Miranda, quem estuda sobre mediunidade vai conhecer, da mansão do caminho do tio Divaldo, existem 3 desbravadores: o Nilo, João e o Ferraz. Média de idade 85, 82 anos, saem pelo Brasil divulgando a doutrina espírita e fazendo seminários sobre reuniões mediúnicas, mediunidade e faculdades. Eles foram em Mucuri, na Bahia, e eu tive o privilégio de poder assistir um seminário deles. No final, o Nilo estava sentado sobre uma mesa, uma cadeira, e eu perguntei a ele: Nilo, você trabalha até hoje? Ele virou para mim e disse: sou médium, meu filho, de psicofonia consciente, 82 anos. Nunca perdi uma reunião mediúnica, porque ali está a minha tarefa, o meu compromisso. E às vezes a gente está cansado. Um homem de 82 anos, trabalhando incansavelmente. E ele, durante a sua preleção, ele disse algo curioso para mim, que me chamou a atenção. Ele disse assim: nós temos que parar com esse hábito de bloquear a assistência dos nossos anjos da guarda. E é verdade. Do teu guia, do teu protetor, é questão de nomenclatura. Sempre tem um ser profundamente sábio ao teu lado, com conhecimento 2, 3 vezes maior do que você. Porque seria incoerência da nossa parte achar que uma criança pode olhar outra. Esses espíritos são muito mais evoluídos. Só que nós muitas vezes bloqueamos o acesso a eles para conosco. Quando, por exemplo, começamos a respirar sintonias inferiores, faixas inferiores. Eles se afastam e naquele momento eles não se mantêm indiferentes. Aguardam a oportunidade, muitas vezes, da nossa querida irmã, que nós tantos amamos, a dor tocar no nosso ombro. E aí o que nós fazemos? Clamamos ao céu, que nos ajude desesperadamente. E nesse momento ele vem ao nosso encontro. Eu me recordo quando Madre Teresa de Calcutá, já próxima a desencarnar, ela foi convidada a fazer uma entrevista com um repórter americano, e ele pergunta para ela assim: Madre, o que a senhora fala com Deus quando está em prece? E ela diz assim: meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. E ele achou aquela resposta tão inteligente que ele faz uma contra-pergunta: a senhora não fala nada, só escuta? E o que ele fala para a senhora? Ele não fala nada, meu filho, ele só escuta. Essa é a prece. É um ato íntimo de você e Deus. Você e Deus. Porque nós usamos esse recurso muito pouco. Nós ainda não utilizamos como deveria ser. Viemos à casa espírita assistir palestra, tomamos passes, bebemos a água fluidificada, mas muito poucos de nós utilizamos a prece como forma de agradecimento. De agradecimento. Então é preciso praticar um pouco mais. É aquele ensinamento, velho ensinamento que Chico já dizia:
Entrei no Espiritismo, mas o Espiritismo ainda não entrou em mim. É por isso que a doutrina nos convida, porque ela não nos cobra, pelo contrário, nos esclarece profundamente. Porque Chico dizia que toda prece tem sua resposta, nem sempre como nós queremos, mas como nós necessitamos. Orar é dignificar. Quando um certo ministro passava por uma comunidade rural, vê um agricultor trabalhando com seu arado, o arado sendo puxado pelo animal, ele fala: você não vai para o templo orar? Ele diz: eu não posso porque eu estou trabalhando, mas já estou orando, porque o trabalho também é uma oração. Você está se dignificando. E a prece, ela tem 3 características muito interessantes. Pedir, essa nós somos doutorados, mestres. Pedimos e nós falamos: Deus, passa na casa de fulano, depois só passa nesse cicrano, passa no tablado de Beltrano, vê aquela promoção que o senhor falou que ia sair, aí só volta na casa espírita que eu vou lá, ilumina minha mente. Pedimos, pedimos e pedimos. Mas nós esquecemos das outras 2 características: o louvar e o agradecer. Louvar e agradecer. Porque nesse momento nós criamos uma conexão com um plano maior. Vocês sabem qual era o trabalho da Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier? Está lá no livro Cartas de uma Morta. O trabalho dessa mulher iluminada era anotar as preces que eram enviadas, emitidas do plano terra. Olha que trabalho lindo. E ela conta que havia preces que passavam, isso está lá no livro André Luiz, Entre a Terra e o Céu, prece refratada. No comecinho do livro você vai ver. Ela relata que haviam preces que passavam pela colônia onde ela estava como fachos de luz, atingindo níveis espirituais muito altos, que ela nem conseguia notar. Olha como a prece é atendida imediatamente quando nós usamos. O nosso querido tio Divaldo, a fazer uma palestra em um congresso, ele estava fazendo a palestra e naquele momento, pela sua faculdade de vidência, ele consegue ver os espíritos benfeitores, como está aqui, no salão, passando por cada um, trabalhando as necessidades que de momento nós necessitamos, auxiliando. E naquele momento os olhos dele encheu de água, porque ele ficou emocionado com aquele clarão, aquela cúpula de luz que se fez naquele ambiente, naquele auditório. Quando termina a palestra, ele senta no lugar aprazado que era para ele ficar, e ele fecha os olhos e começa a fazer uma prece, agradecendo a Deus por tudo de bom que havia feito por ele. Quando ele abre o olho, ele vê Joana de Ângeles na sua frente. E ela diz: está orando, não é, meu filho? Sim. Ore pelo bem que te aconteceu, mas não deixe de orar também pelo mal que te deixou de acontecer. E isso é muito profundo, porque muitas vezes nós só oramos pelo bem. E nessa hora, meus irmãos, é que nós fazemos esta meditação. Fica aqui o nosso convite a que nós possamos refletir profundamente pela oportunidade, pelo contexto que se apresenta nessa encarnação. E para que nós possamos fechar, tem uma historinha muito interessante de um rei que estava em um reinado que ele tinha 4 esposas. A sua 4ª esposa ele amava demais. Vivia dando-lhes lindos presentes, joias, roupas caríssimas. E ele dava tudo que ela queria do bom e do melhor. Mas ele também amava a sua 3ª esposa. Ele gostava de exibi-la a ela aos reinos vizinhos, contudo, ele tinha muito medo que um dia ela o deixasse e o trocasse por outro rei. A sua 2ª esposa, ela era sua confidente, era aquela mulher sábia, sempre estava pronta para escutar o rei, com amabilidade e paciência. Sempre que o rei tinha que enfrentar qualquer dificuldade que fosse, chamava ela e ela estava sempre pronta a ouvi-lo. A sua 1ª esposa era uma parceira muito leal. Era a mais leal de todas, porque ela trazia uma virtude, um sentimento que é capaz de aquecer os nossos corações. O sentimento do amor. E ela fazia de tudo que estivesse ao alcance para manter o rei muito rico e poderoso e todo o seu reinado. Mas o rei não amava a 1ª esposa, que apesar dela o amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela.
ficava jogada aos cantos, aos corredores do palácio, magrinha, desnutrida e até mesmo doente. Um dia o rei caiu em uma enfermidade. E naquele momento ele percebeu que o seu fim estava próximo. E ele pensou em toda a sua luxúria, toda a sua riqueza, toda a sua vida, e ponderou naquele momento: e agora? O que vai acontecer? Eu tenho 4 esposas comigo, mas quando eu morrer, com quantas eu poderei contar? Então, ele manda os seus súditos trazerem uma por uma. Primeiro entra a 4ª esposa, e ele diz: eu te amei tanto, meu amor. Te cobri com as mais finas roupas, as mais finas joias. Mostrei o quanto eu amava e o quanto você estava cuidando de mim. E agora que eu estou morrendo, será que você é capaz de morrer comigo? E ela responde: de jeito nenhum. De jeito nenhum. A vida é muito boa para ser vivida. E ela sai sem sequer olhar para trás. Naquele momento, a resposta cortou o coração do rei como se fosse uma faca afiada. Tristemente, ele pede para que possa chamar a 3ª esposa. Ela adentra no quarto e ele diz: eu também te amei tanto. E agora que eu estou morrendo, será que você é capaz de morrer comigo? Para não me deixar ir morrer sozinho? Ela diz: não. Foi a resposta da 3ª esposa. A vida é boa demais. Quando você morrer, eu vou casar de novo e vou arrumar outro. Então, o coração do rei mais uma vez sangrou e gelou de tanta dor. Aí entra a 2ª esposa, aquela que era confidente, aquela que era sábia. E ele diz: eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda e você sempre esteve ao meu lado. Quando eu morrer, será que você é capaz de morrer comigo para me fazer companhia? Ela vira com a mesma sabedoria e diz: sinto muito, meu amor, mas dessa vez eu não posso fazer o que você me pede. Respondeu a 2ª esposa: o máximo que eu posso fazer é ajudar a enterrar você. Naquele momento, o rei vê aquela resposta como um trovão na sua cabeça, e mais uma vez ele ficou arrasado. Daí então, ele ouve uma voz dizendo: eu partirei com você. Ele levanta os olhos e procura deitado e não consegue ver onde está a pessoa. Ela estava deitada ao lado do rei. E ela ouvira todas as outras 3 esposas. E naquele momento, o rei, com o coração partido, falou: eu deveria ter cuidado melhor de você. Eu deveria ter te amado mais enquanto eu podia. E naquele momento ela se levanta, desnutrida, abraça o rei, e os dois naquele momento desencarnam. Quando mais tarde os súditos chegam e vê aquela imagem de 2 pessoas entrelaçadas, simbolizando o amor. Todos nós temos 4 esposas. A nossa 4ª esposa é o nosso corpo. Apesar de saudável, os esforços que nós fazemos para mantê-lo saudável, bonito, ele nos deixará inevitavelmente quando nós morrermos. A nossa 3ª esposa são as nossas posses, são as nossas propriedades, as nossas riquezas, que quando nós morrermos, tudo isso vai para os outros. A nossa 2ª esposa são a nossa família, são os nossos amigos, que apesar deles nos amarem muito e estarem sempre ao nosso lado, nos apoiando, o máximo que eles podem fazer é nos enterrar. Agora a nossa 1ª esposa, essa sim, é a nossa alma, que muitas vezes nós deixamos de lado por perseguirmos durante toda a vida a riqueza, o poder, os prazeres do nosso próprio ego, e vamos esquecendo que essa essência nos acompanhará enquanto nós estivermos em jornada e em curso de aprimoramento. Portanto, meus irmãos, cultive, fortaleça, bendiga, enobreça a tua alma, porque esse com certeza é o melhor presente que nós podemos dar ao mundo e a nós mesmos. Que Deus nos ampare, e um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.